Paz do Senhor, amado povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem e vamos estar hoje aqui meditando em uma palavra maravilhosa da parte do Senhor para as nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor por ter me concedido esse momento aqui com vocês, né? É muito bom compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que têm interesse em aprender mais e mais da sua santa palavra. Então vamos abrir a palavra do Senhor hoje em Mateus 28, versículo de número 5 e 6, tá bom, irmãos? E vamos estar fazendo a leitura. São apenas 2 versículos que nós vamos estar meditando, que diz assim: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Essa é a palavra do Senhor, qual vamos estar meditando nesse vídeo aqui para a tua edificação. Senhor amado, meu Deus querido, meu Deus santo, justo e fiel, neste momento, Senhor, eu te peço, Pai, abençoa, Pai, as nossas vidas nesse momento, queremos receber essa palavra, abre a nossa mente para que nós venhamos ter entendimento, Senhor, repreende, Pai, toda a frieza espiritual de nossas vidas, todo o desânimo, cansaço, fadiga, toda a falta de vontade de aprender da tua palavra, de ler a tua palavra, que o Senhor venha estar tirando, repreendendo toda a confusão na mente, meu Senhor, que nós venhamos estar com nossos ouvidos atentos à tua santa palavra e que nós possamos aplicar no nosso viver as coisas que aqui estão ensinando, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe esse vídeo, abençoe as pessoas que estão aqui preparadas para ouvir uma boa palavra da parte do Senhor para as nossas vidas. Amém. Meus amados irmãos, nesse vídeo eu quero estar colocando um tema, que eu vou deixar aqui embaixo, ó, passando aqui, que é o que realmente significa a Páscoa. Nós podemos acompanhar, desde que nós nos entendemos por gente, que a Páscoa tem sido comemorada, né, em todos os lugares, e muitas das vezes as pessoas se esquecem realmente de onde surgiu a Páscoa. As pessoas, elas celebram a Páscoa com ovos de Páscoa, com chocolates, com o coelhinho da Páscoa, ovos pintados e muito mais. Mas será que é isso mesmo que a Páscoa ela quer nos mostrar? Mas será, irmãos, que tem fundamento isso? Ou é apenas uma forma de distorcer a palavra do Senhor? Ou até mesmo de descredibilizar o que realmente significa a Páscoa? Que nós possamos estar atentos, ouvir e aprender o que realmente significa a Páscoa. Então, para você que não sabe, ou para você até mesmo que sabia, mas tem esquecido o verdadeiro sentido da Páscoa, vamos aprender aqui nesse vídeo hoje. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que o verdadeiro sentido, o significado da Páscoa é a vitória de Jesus sobre a morte. Então, esse momento é para a gente celebrar a vitória que Jesus teve sobre a morte e não celebrar ovinhos de Páscoa, né, troca de bombons, presenteando uns aos outros, dando ovos para as pessoas pintar, ovos coloridos cozidos, e entre outros, né, coelhinho da Páscoa e cantorias e tudo mais. É uma tradição que foi sendo construída ao longo dos anos pela população, pelas pessoas, e foi instituída dessa maneira, mas que nós venhamos realmente entender o que significa a Páscoa, porque isso é muito importante. E então podemos entender que não tem nada a ver com ovos de Páscoa, com o coelhinho da Páscoa, com nada do tipo que a gente tem aprendido aí, né, no decorrer da nossa infância até aqui. Verdadeiramente, a Páscoa tem a ver com o sangue de Jesus, aquele sangue puro e carmesim que foi derramado ali na cruz, por amor às nossas vidas e às nossas almas. Então esquece esse negócio de coelho da Páscoa, porque tem a ver com o cordeiro que foi morto, que derramou o seu sangue na cruz por amor às nossas vidas. Porque no momento que Jesus morreu, irmãos, ele se entregou ali por causa de nossos pecados, para que nós fôssemos redimidos de todo o pecado. E ele pagou o alto preço por amor a nós. Não foi um coelhinho, foi Jesus. Então as pessoas às vezes distorcem o verdadeiro sentido de Páscoa. Não estou dizendo aqui que é proibido comemorar dessa maneira, que é proibido comer ovos de Páscoa, que é errado comer, trocar presentes nessa época, né? Até mesmo cantar musiquinhas. Não estou dizendo isso, irmãos, mas a gente não pode deixar de lembrar o que realmente significa, senão vai morrer a tradição verdadeira e genuína para viver agora uma tradição criada pelos homens, que não tem nada a ver com Deus. Então que nós possamos não deixar se apagar as marcas da verdade de Cristo, que fez ali todo o sacrifício por nós, por causa de um coelhinho da Páscoa que inventaram, e ovos coloridos ou ovos de Páscoa, que nós vamos entender isso aqui.
Então valorize a Páscoa. A Páscoa nada mais é do que lembrar do sacrifício que foi feito por Jesus ali na cruz, derramando seu sangue puro, o Cordeiro vivo que se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter alcance da vida eterna, né? Alcance de uma esperança de dias melhores aqui enquanto vivemos. Então lembre-se, irmãos, a Páscoa é um plano de redenção. Jesus pagou esse preço para nos redimir de todo o pecado. Vamos ler Êxodo 12, versículo 3, para reforçar aqui nosso entendimento. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui está falando sobre a época em que no Egito o povo de Deus foi livre, teve um grande livramento de morrer os seus primogênitos em sua casa, porquanto sacrificaram o animal, né, o cordeiro, e passaram nos umbrais das portas das suas casas o sangue, pintando ali com sangue, para que o anjo da morte passasse direto e não matasse os seus filhos, os primogênitos da casa. O primeiro filho do casal, entende? Então morreria todos os primogênitos. Porém o Senhor deu essa estratégia de livramento para o povo dele, para que não morresse também como os filhos dos egípcios. Porque os filhos dos egípcios, todos os primogênitos morreram, porquanto o faraó estava obstinado a não libertar o povo de Deus, assim como o Senhor havia mandado. Então, por esse motivo, foi-se sacrificado um cordeiro e passado nos umbrais das portas o sangue, que era um sinal de proteção da parte do Senhor para com eles. E eu quero lembrar para vocês que se eles não tivessem obedecido essa instrução do Senhor, todos eles também teriam percas dos seus primogênitos. Mas porque obedeceram, creram na palavra do Senhor, foi livre todos os seus primogênitos. Mas o do povo egípcio, todos os primogênitos morreram, inclusive o filho do faraó, que governava aquele lugar e que era obstinado a maltratar violentamente os servos do Senhor. Um cavalo, se tivesse 2 filhotes, o primeiro morria, e assim sucessivamente. Então não só foi de ser humano, foi também dos animais de todo o povo ali do Egito. E como o povo de Deus residia dentro do Egito, escravizados por faraó, então se eles não obedecessem essa palavra, também morreriam, né? Todos os seus primogênitos e os primogênitos dos seus animais. Mas graças a Deus e a obediência que eles tiveram em fazer o que o Senhor mandou, eles foram livres de todo o mal. Então, o que eu entendo é que isso aqui, que foi feito naquela época, já apontava para a morte de Jesus na cruz. Porque naquele tempo foi morto um cordeiro de cada casa. Eles cozinharam também o cordeiro, comeram, se alimentaram com ervas amargas. E ali fizeram tudo quanto foi instruído pelo servo de Deus. E ali foi instituído esse sacrifício ali com o sangue do animal. Isso apontando que Jesus entregaria-se, né, a si mesmo na cruz para nos salvar da morte eterna de nossas almas. Porque nós não teríamos chance de viver eternamente se Jesus não pagasse o alto preço na cruz, entregasse o seu sangue para que nós pudéssemos ter a chance de viver eternamente na glória. Você que quiser entender melhor sobre como foi toda essa instrução ali, né, dada ao servo do Senhor para passar para o povo, leia capítulo 12 inteiro, né, que você vai entender como foi que o Senhor mandou sacrificar esse cordeiro, como era para fazer, o que era para comer nesse dia. Mas eu quero dizer para vocês que foi nesse dia que foi instituído a Páscoa. Não foi inventado pelo ser humano, com coelhinho, com ovos, com nada do tipo. Foi nesse dia aqui, como livramento de Deus para o povo dele, que instituiu-se a Páscoa. Então, irmãos, a Páscoa, ela veio como um símbolo de proteção de Deus no meio do seu povo, de livramento da parte de Deus. Então a gente tem que comemorar lembrando que ali Jesus se entregou, seu sangue venceu, porque ele vive para todo sempre, morreu, mas ressuscitou e está vivo. E por causa da sua obra de salvação, por causa do seu grande sacrifício, que nós temos direito à vida eterna. Então os egípcios, eles estavam ali experimentando o juízo de Deus, porque eram muito maus, praticava violência, maltratava o povo, escravizando no Egito, e ele não queria libertar o povo, como Deus havia dito para Moisés falar para o faraó. Então que nós possamos tomar posse, para que o sangue de Jesus cubra-nos, né, cubra a nossa casa. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal, de todo pecado. Que o sangue de Jesus esteja sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre os nossos filhos, que nós venhamos valorizar o sentido verdadeiro da Páscoa. Então que vocês possam colocar no coração de vocês nesse dia
que você que não sabe, que Jesus, ele é o Cordeiro Pascal, não é um coelhinho. Em 1 Coríntios 5:7 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, entenda, Cristo é o significado da Páscoa. Por nós ele morreu. Por nós ele pagou o preço, se sacrificou por nós. Ele não simplesmente morreu, ele se entregou. Porque ele tinha todo o poder que foi lhe dado nos céus e na terra por seu Pai, o nosso Deus. E por causa do sacrifício de Cristo, hoje não é necessário mais fazer esse tipo de sacrifício, como foi feito nessa época, matando um cordeiro, né? Sacrificando um cordeiro. Não precisa mais desse sacrifício, porque o cordeiro vivo, ele morreu e nos deu direito a novos dias, a nova chance de um tempo melhor, de um futuro na presença de Deus, vivendo eternamente para a sua glória e louvor. Então, irmão, se você está debaixo da proteção do Senhor Jesus, se você já o serve, você já está guardado, protegido pelas mãos do Senhor Jesus. Se você ainda não está servindo ao Senhor Jesus, sirva-o, porque ele vai te livrar, ele vai te guardar, ele vai te dar vida eterna. Para isso que ele veio, para isso que ele morreu, para nos dar direito à vida eterna. Então a cruz ali não foi o fim de Jesus, foi o início de todas as coisas, foi o começo de um tempo, de um propósito maior que o Senhor Deus lançou sobre nós, a vinda de Jesus, para que esse propósito fosse cumprido, consumado, para que mediante a vontade de Deus nós fôssemos redimidos de todo o nosso pecado. Então lembre-se, Jesus não foi vencido pela cruz, ele venceu a cruz. Então quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia, ele está confirmando que a obra foi completada. Quando ele ressuscita, é ali onde está tudo se iniciando para nossas vidas, que ali ganhamos o direito de viver eternamente, se nós buscar a sua presença, viver de acordo com sua vontade, obedecer suas leis e estatutos. Quando tudo parecia que era o fim ali, né? As pessoas que assistiram a morte de Jesus, acho que pensou, acabou, é o fim de Jesus, Jesus morreu, não tem mais jeito, mas não. Ali era apenas o começo de uma nova história, de uma nova chance para nós, seres humanos, que possamos valorizar a morte de Jesus, morte de cruz, que nós possamos, assim, tentar cada dia mais nos purificar de todo o pecado, de todo o mal e obedecer ao Senhor, porque o que foi feito foi muito valioso, nós precisamos valorizar. E ainda que nós venhamos passar por dificuldade, sofrimento, por dor, por angústias, então lembre-se, quando você estiver passando por tudo isso, lembre-se, Jesus sofreu também, mas ele venceu, ele foi vitorioso. Nós também seremos vitoriosos se colocarmos a nossa vida no domínio das mãos do Senhor. Então, irmãos, Cristo vive, ele venceu, ele alcançou a maior vitória sobre a morte, sobre o inferno. E por causa disso, nós também podemos enfrentar as dificuldades que surgirem no nosso caminho, a dor, o sofrimento, clamando pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Coloca na sua mente que a morte de Jesus e a sua ressurreição é a garantia de que há vida após a morte. Tem vitória além do sofrimento e da dor. E tem propósito além da cruz. Amém? Tome posse dessa palavra e lembre-se, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia. E aí encontraremos com o Senhor Jesus na glória, seremos felizes eternamente. Vamos ver coisas que nunca vimos na terra, coisas inimagináveis, coisas maravilhosas e grandiosas no céu. Então essa é a nossa esperança, a esperança que nos aguarda, que nos faz querer servir ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Ele morreu por nós na cruz, né, irmãos? Ressuscitou por nós ao terceiro dia e voltará para nos buscar. Prepare-se, porque ele breve vem. Então eu fico por aqui, que esse vídeo tenha abrido mais o teu entendimento, tenha te esclarecido algumas dúvidas, que o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal, que o Senhor esteja se colocando desejo no teu coração de servi-lo, se você ainda não serve, e se você já serve, se firme cada vez mais, porque o Senhor, ele é maravilhoso, magnífico e inabalável. Amém? A paz do Senhor e até o próximo vídeo.